Muito bem. O versículo 2, dando continuidade à meditação desse parágrafo do capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 2 desse parágrafo nos diz: ele estava no princípio com o Pai. Ou seja, o Verbo estava com o Pai. A palavra estava com o Pai. Como eu já falei de uma forma resumida, isso não separa, não torna o Pai e a palavra duas pessoas distintas, como é ensinado na tese da Trindade. Caso alguns irmãos queiram maiores detalhes acerca desse conceito trinitariano, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. O meu e-mail é olecran.jesusvem@oi.com.br. Muito bem. O versículo 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Interessante a colocação verbal, a frase deste versículo. O sujeito desta frase está no singular. Nós vemos dizer aqui: todas as coisas foram feitas por ele. Interessante que a teologia contemporânea diz que já existiam umas 3 pessoas lá no princípio da criação e que o Pai é o arquiteto, foi o que projetou, o Filho contribuiu de uma forma diferente, o Espírito Santo contribuiu de outra. O Espírito Santo foi que botou em prática aquele projeto, aquele arquiteto. Um argumento está voltado ao conceito trinitariano, na qual nós encontramos, quando analisamos as Sagradas Escrituras, vemos algumas contradições. Porém, esse assunto é um tanto quanto muito complexo e de difícil entendimento, mas não é impossível, porque o Salvador, Yahushua, ele prometeu que enviaria a nós, a sua igreja, ao seu corpo, o Espírito Santo. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, nos ensinaria tudo. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo nos dá o verdadeiro discernimento da sua palavra que está contida na Bíblia. Então, voltando à concepção do sujeito desta frase, está no singular. Pense bem, se houve uma participação de 3 pessoas na criação do mundo físico, logo as Sagradas Escrituras, este versículo deveria estar no plural, deveria estar da seguinte forma: todas as coisas foram feitas por eles. Porque algo que é realizado, que é feito por mais de uma pessoa, logo tem que estar no plural. Mas aqui no versículo não está.
todas as coisas foram feitas por Ele. O Verbo, a palavra ou a própria essência do Pai. E diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então vemos que o versículo atribui a criação a uma única pessoa, que é a pessoa do Eterno, que é um e não três. Vocês poderão entender futuramente quando eu postar um estudo mais específico acerca da existência do Pai. Muito bem. Prosseguindo, o versículo 4 nos diz: nele, note que continua no singular. Nele, não neles. Nele estava a vida, a essência de toda a existência, de tudo que pode se considerar vivo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Através da essência do Pai é que o homem consegue ter luz, tanto material, física, como espiritual. E o versículo 5 nos diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O homem, o ser humano, enquanto não tem um encontro com o Pai, com o Salvador, e recebe a unção do Espírito Santo, do Espírito do Pai, espiritualmente ele vive em trevas, está em trevas, não pode ter visão das coisas do Pai, das coisas espirituais. Por isso é que João declara que as trevas não a compreenderam. Nós vemos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, declarar que o homem natural não entende, não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se entendem, só se compreende com a ajuda do próprio Espírito do Pai. Mas essa luz, ela resplandece quando nós aceitamos Yahushua como o único e suficiente Salvador. Quando aceitamos e cremos que Ele procede do Pai, que Ele é o único mediador entre o Pai e nós, que Ele é o único Salvador, então, mediante a nossa fé e confissão do Salvador como único Salvador e o único Filho do Pai, recebemos o seu Espírito Santo,
recebemos do Espírito do Pai, que é o mesmo Espírito do Filho, e aí podemos alcançar a dimensão espiritual. Mas é necessário que nós continuemos na condição de dependentes do Pai, de dependentes do Espírito do Pai e do Filho, para que possamos entender e não desviarmos da verdadeira interpretação vinda do Espírito Santo. Coisas que, infelizmente, os sistemas religiosos, esses sistemas templários, esses sistemas religiosos acabam perdendo-se, acabam-se mergulhando novamente em trevas espirituais por causa das suas ambições. Não se coloca como dependentes do Salvador. Querem ser líderes, querem buscar glórias para si e não glorificar o Salvador. E aí as trevas acabam tomando conta da mente desses homens que se perdem nas trevas. A luz, a maioria deles tem um encontro com a luz, tem um encontro com a verdadeira luz, que é Yahushua, mas chegam a um momento em que não querem mais ser guiados pelo Salvador. Se deixam levar pela altivez, pelo orgulho, pela prepotência, pela ambição de glorificar-se a si mesmos e esquecem de glorificar aquele que é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração, de todo louvor, e começam a agir como se não precisassem aprender mais nada. Acham-se que são os donos absolutos da verdade. Já conhecem tudo. Já conhecem tudo. Precisam voltar atrás. Voltar ao primeiro amor. Vamos prosseguir com a leitura das Sagradas Escrituras no próximo parágrafo.